Ele não é o diretor, não é o fotógrafo, mas o trabalho dele está presente em cada detalhe de cada plano. Falando com o diretor de arte, Boris Quinês, no programa Circuito, hoje vai falar sobre muitas coisas, inclusive cinema. Mas bora desmistificar uma coisa. O que o produtor, o que o diretor de arte faz? Em linhas gerais, assim. Em linhas gerais, diretor de arte? Além de tudo. Não, o diretor de arte, ele basicamente é tentar dar uma unidade estética, basicamente. Resumindo, será dar uma unidade estética para a obra, para o filme, enfim, para o trabalho que ele for chamado, entendeu? Ele, junto com o fotógrafo, digamos assim, é responsável pelo visual, do Sim, conceito visual da obra. Pelo visual, pelo estético, engloba várias coisas, dimensão, cor, somente, entendeu? É por aí. Mas tu não começaste o seu caminho como diretor de arte? Não. Eu comecei trabalhando, eu sou filho de marceneiro, comecei trabalhando em marcenaria. Então, depois eu migrei para arquitetura. E depois de alguns anos, um amigo meu argentino, que trabalhava com isso, enfim, uma coisa puxando a outra, e eu achava que eu devia testar, fazer um teste, me colocar nessa vida de cinema e tal, e o caminho foi esse. Qual foi o teu primeiro trabalho, assim, que tu lembras de ter feito, que te colocou, né, nessa história da direção de arte? Primeiro trabalho que eu posso dizer, não é que tenha sido meu primeiro trabalho, que eu conheci o cinema, quando eu vi cinema, assim, de perto, foi exatamente com esse meu amigo, mas não cheguei a trabalhar efetivamente. Na época quem trabalhava era minha esposa, que eu era casado nessa época. Ela trabalhava, mas quando eu vi sets de filmagem, onde eu estive perto, onde eu cheguei até a prestar serviço, mas não porque eu tinha uma firma, não vivia disso, foi com Brincando nos Campos do Senhor, do Hector Babenco, em 1991. O teu trabalho não se restringe a essa região aqui do Pará, Belém, tu tem também trabalhos que tu fizeste em outros estados. Sim. Brasil. Já rodei alguns lugares. Já fiz trabalhos, obras inspiradas em textos do Jorge Amado, por exemplo. Já fiz duas. Que é uma outra coisa, uma história bacana que tu conta, que dos trabalhos que envolvem, foi tanto o Quincas Berro d'Água quanto o Capitães da Areia. No trabalho de pesquisa que tu fazes, tu vai na literatura também buscar isso? Sim, vai muito na literatura. Por exemplo, se você for ver o livro do Capitão da Areia, a história se passa, se não me falha a memória, em 1930 e pouco, a 40, por aí. Quando a gente foi fazer essa pesquisa, ficaria um pouco difícil em Salvador adaptar isso. Nós demos um salto no tempo, fomos para 1950. A nossa pesquisa e o filme foi ambientado esteticamente, todas as coisas foram feitas em cima da década de 50, entendeu? Os objetos, carros de cena e por aí vai, entendeu? E as cores e tal. Aí nessa história o teu trabalho também está muito em parceria com os caras do figurino, da fotografia, mas fundamentalmente com o diretor, de estar fechando o quadro com ele na hora de rodar. Sim, se tiver tempo, o ideal seria isso, né? O ideal é quando dá tempo, o ideal seria isso. Se você tiver uma equipe grande, for bem pensado, enfim, principalmente o tempo, que às vezes não é só questão de você pensa uma coisa, na hora de executar é difícil, porque tem várias demandas, acontecem coisas que fogem ao teu controle, que você tem que dar conta, enfim. Mas a gente trabalha muito assim, quando dá. O ideal seria fechar com um pouco quadro, enfim, porque imprime melhor, né? Sim. O trabalho salta aos olhos, fica bem melhor. E aqui em Belém tu tens essa parceria de longa data com o diretor Roger Elahá, que vocês já produziram algumas coisas bacanas juntos. Já trabalhei com vários, inclusive com ele. Já são 3 trabalhos, fizemos uma minissérie, um curta e agora a outra minissérie. A gente trabalha já são 7 anos e fizemos alguns comerciais também. Mas a obra assim, de ficção, essa é a 3ª. E com o tempo, você trabalhando junto e essa coisa de conviver e a gente tem uma maneira de trabalhar muito parecida, acaba que de vez em quando a gente não precisa nem estar falando muito, não. Já basta que a gente já conhece o caminho que cada um tem que seguir e aí fica mais fácil. Recentemente, essa última série que vocês produziram foi a Squat na Amazônia. Eu trabalhei na produção desse trabalho. Lembro. Fala um pouquinho do que foi a pesquisa para essa obra. Como é que foi esse processo dessa obra? O processo dessa obra, ela basicamente, como todas, ela parte do roteiro.
como ele era o roteirista, viu mais ou menos o caminho que ele queria e no roteiro, nesse caso, eram todos jovens, entendeu? Todos de teatro, tanto no roteiro como fora, a grande maioria dos meninos que atuou era essa a proposta. Então, basicamente é isso, eu não vi muita dificuldade por conta disso. E porque também não é um filme de época, não é um filme atual, então... Não tem que ambientar tanto, mudar tanto. Não tinha que mudar tanto. Teve uma passagem de tempo ali que a gente fez, de envelhecimento. Começamos com ele com um local envelhecido e depois a gente se deslocou para fazer ele mais limpo, quando eles já entram na posse, né? Quando eles tomam conta do espaço. Para quem está em casa, quer entender um pouquinho mais como é que funciona o departamento de arte, que é uma função muito específica dentro do cinema, mas que é fundamental, quer aprender também e se direcionar para esse caminho. O cara trabalha com audiovisual, mas quer se direcionar para a arte. Qual é o teu conselho, a tua dica? O conselho, enfim, primeiro é ter o interesse, depois, porque às vezes as pessoas têm o interesse, mas não sabem o que vão enfrentar ali na frente, né? Depois de procurar, hoje em dia com os recursos que tem de internet, de escolas, já tem escola de cinema, existe esse departamento, existe esse tipo de formação lá dentro. Agora, basicamente, é gostar, tem que gostar muito, porque dentro do cinema é um dos mais árduos que tem. A pessoa vai trabalhar muito, vai sofrer também um pouco, isso é importante que se diga. Porque não é fácil, aliás, toda essa arte coletiva não é fácil, mas esse departamento especial é delicado. É delicado, você tem que gostar muito, como eu disse, a gente entra na casa dos outros, a gente dá vida ao espaço dos personagens, então você tem que criar, tua cabeça tem que estar imbuída desse sentido, entendeu? Então tem que gostar e correr atrás, escolas, internet, procurar saber. Quando tu vê o resultado, é gratificante também. A maior parte das vezes sim, Às vezes, depois, com o tempo, é tipo essa entrevista que eu estou dando agora. Se eu conseguir vê-la, enxergar vê-la, vou dizer, será que foi bom, será que não foi bom, entendeu? Às vezes você faz, você não sabe. A maior parte das vezes sempre é legal. Mas se você tiver... Outra coisa que é importante também para trabalhar nisso, tem que ter um senso crítico muito grande e tem que se doar muito, né? Entendeu? Então, quando você tem um senso crítico muito grande, você doa muito, às vezes você sempre acha que poderia... Mas já passou, você não tem mais controle, como tudo na vida. Já entregou. Já tá na lata, como dizia antigamente. Bacana. Eu espero, sinceramente, que tu goste dessa entrevista. Tomara. Obrigado por falar com a gente aqui. Então é isso, gente. O circuito de hoje fica por aqui. Se vocês quiserem conferir o que foi ao programa hoje no ar, é só acessar o Portal Cultura. Para falar com a gente é fácil, manda um e-mail para circuito@portalcultura.com.br. E vocês ficam agora com o videoclipe Maninha, do Juca Culatra. Circuito conectando as artes e você. Tchau. Até o próximo programa. Mas hoje que já terminou a paz interior, você vem me dizer que já não pode ser. Você está noutra vibe, minha liga mudou e já não sou mais eu. Você eu já nem sei. Maninha, não força. Está noutra vibe, minha liga mudou e já não sou mais eu. Você eu já nem sei. Maninha, não força, que é roça.
Tchau.